Quais foram as estratégias que o inimigo usou para enganar? Fingimento. Eles usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores. Levaram sacos velhos sobre os jumentos, odres de vinho, velhos, rotos e consertados. Sandálias velhas nos pés, remendadas, roupas velhas. Então, eles se fingiram, enganaram. O inimigo usa também o artifício da mentira. Eles disseram para Josué: chegamos numa terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Mentira, eles não estavam chegando em uma terra distante, eles moravam ali perto. Sedução e pressão. Fazei, pois, agora aliança conosco. Eles estavam pedindo uma resposta imediata, estavam pressionando. Esperteza, meias respostas. Josué perguntou: quem sois vós? De onde sois? E eles responderam tudo pela metade, com mentira. A primeira pergunta eles não responderam, a segunda eles mentiram. Eles desconversaram, ludibriaram. Eles usaram uma linguagem piedosa. Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus. Olha o como eles foram enganosos. Usaram uma linguagem piedosa. Foram astutos. Eles relataram os grandes feitos de Deus no Egito aos 2 reis. Essas vitórias aos 2 reis, os reis amorreus, foram vitórias históricas. Então eles usaram isso para enganar a Josué. Ele não fez menção da derrota de Jericó e Ai, para dar a ideia de que eles estavam vindo de longe. Finalmente, né, meus irmãos, fica a exortação. Cuidado com o engano do pecado. Cuidado com os argumentos aparentemente insofismáveis do inimigo. Acautele-se. Vocês lembram como foi a origem do primeiro pecado? Vocês lembram como foi o processo, a dinâmica? Deus disse ao homem e à mulher que eles não deveriam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Eu vou relatar resumidamente por causa do nosso tempo. Diz-nos o texto que a mulher, vendo que era boa, agradável. Então, houve um processo todo até chegar à consecução do pecado. Então, ela foi atraída pela beleza, foi atraída pelo desejo, pelo prazer. Então, o inimigo, ele usa essas estratégias exatamente para nos enganar. E nós precisamos estar atentos com essas propostas aparentemente boas, né? Lembra da história de Abraão e Ló? Ló foi seduzido pela aparência, né? E escolheu as campinas, mas esqueceu de olhar que aquelas campinas verdejantes eram cercadas pelos inimigos de Deus. E nós sabemos a consequência disso. Terceiro, o perigo de se fazer uma aliança sem consultar a Deus nas coisas que parecem óbvias. Por que Josué não consultou a Deus? Talvez porque Josué tivesse pensado ser uma questão muito fácil, né? Os gibeonitas foram tão astutos que para Josué não tinha erro. Josué não conseguiu desconfiar em momento nenhum, tão astuto foi o inimigo. Então Josué deve ter pensado: para que orar numa situação que é tão óbvia? É óbvio que Deus quer isso. É óbvio que isso pode. Mas não era tão óbvio assim. Josué deveria ter orado. Às vezes nós nos enganamos com isso. As coisas que são simples nós não oramos. As coisas que são mais complexas nós não oramos, né? Então esse é um alerta para nós. Quais as consequências que gerou no povo de Deus aquela aliança precipitada? Murmuração, descontentamento. O próprio povo reclamou dos príncipes que fizeram aquela aliança.
Mais tarde, no capítulo 10, Israel, por causa dessa aliança, teve que lutar para defender os gibeonitas, e nós vamos ver isso no próximo estudo. O povo de Deus foi açoitado com a ira de Deus quando violou a aliança que foi feita com esse povo. Uma aliança que foi feita de maneira irrefletida. O tempo não anula as alianças que fazemos, mesmo quando não consultamos ao Senhor. 400 anos depois desse episódio, depois de Josué ter feito uma aliança com os gibeonitas, o rei Saul, precipitadamente, se esqueceu da lei e matou os gibeonitas nos dias do rei Davi. E por conta disso houve consequências graves. 3 anos consecutivos de fome, por causa de quebrarem essa aliança. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Eu transcrevi uma parte aí do texto. Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue entre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. 2 resultados aconteceram em virtude da quebra dessa aliança. 3 anos de fome. A nação toda sofreu, porque a aliança firmada há 400 anos atrás foi quebrada. Por conta disso, os gibeonitas pediram 7 filhos do rei Saul para serem enforcados. E só depois disso é que a ira de Deus se apartou deles. Os irmãos entenderam essa parte? A aliança foi feita e não poderia ter sido desfeita. Não poderia ter sido. A aliança foi certa, Wesley? A aliança anteriormente? Não. Mas uma vez feita, deveria ser obedecida. Porque Deus faz questão que os seus filhos honrem a sua palavra. Pois não, amém? A Amélia está perguntando, quando se faz uma aliança com o inimigo, essa aliança pode ser desfeita? Pode e deve, mas se prepare que haverá consequências. Eu sei o que você está perguntando. Há alianças feitas em religiões, por exemplo, que propõem isso. Pactos com o diabo. Existem algumas religiões do baixo espiritismo que propõem o pacto. E às vezes o pacto é feito até com morte de animais, derramamento de sangue de animais. Banhos de ervas que são preparados para selar esse pacto. Não é fácil desfazer, mas é possível, porque aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, Ele nos dá poder para nos desvencilharmos desse pacto, mas não é fácil, não. Sempre há retaliação. O que faz essa aliança quebrar são 2 coisas. Primeiro, a decisão de entregar a vida a Cristo Jesus. E uma contínua fidelidade, uma contínua obediência. Isso quebra o pacto com o diabo. Mas não é fácil. A gente, como pastor, enfrenta isso. Talvez você, no seu ministério, deve ter visto isso. Né? A pessoa começa a vir à igreja, mas ela sente que a coisa não anda. Aí, quando você vai conversar com ela, você vai ver que lá no início da vida dela, ela estabeleceu um pacto com o maligno. Às vezes num terreiro de macumba, às vezes num centro de baixo espiritismo. E aí você precisa trabalhar isso, de uma forma específica. Agora, não há nada maior que o poder que vem da cruz de Jesus. Isso precisa ficar bem claro. Se está em Cristo, você está livre. Se está em Cristo, está livre. Não há nada maior que o poder. A conversão é o ponto-chave. A pessoa que se entrega a Jesus, ele quebra o pacto com o maligno, e a contínua obediência é que vai dar a ele vitória sobre as retaliações do maligno. Os irmãos entenderam? É um assunto complexo, mas eu estou tentando resumir, porque, ao mesmo tempo, a pergunta é muito boa. Nós vivemos num país, gente, onde as religiões
essas religiões do baixo espiritismo estão crescendo muito. Isso está se tornando muito comum. A mídia, às vezes, fala isso. Fulano fez um pacto com o diabo. Às vezes a gente acha, isso é conversa. Não existe isso, não. Existe, sim. O que quebra o vínculo, Belô, é a salvação em Jesus. É o sangue de Jesus. A minha palavra é uma palavra de fé, que vai confirmar o que Deus já fez. O poder não está na minha palavra. Sim. Vamos deixar uma coisa bem clara, o poder está no que Cristo fez. Agora, é importante que eu assuma isso. A Bíblia diz que aquilo que você crê com o coração, se confessa com a boca. Com a boca, sim. Por isso é importante o testemunho, é importante falar, pregar, porque cada vez que você faz isso, você afirma a sua fé. Né? Porque eu entendo o que você está falando, e porque tem muita gente que extrapola, acha que o poder está na renúncia da pessoa em si. Não, a renúncia é consequência da fé, mas é importante que fale, que confesse Jesus como Salvador. Porque a legalidade, né? o que tira a legalidade do inimigo é o que Cristo fez. Pronto, final. Agora, você com suas atitudes vai ter que dar um bom testemunho, para que o inimigo não encontre brechas. E Paulo fala sobre brechas. Vocês falam. A Belouzi sabe, a dona Amélia sabe, quando eu tenho 18 anos de casado e 3 anos de namoro. Então, quando eu namorava, eu tinha 15 anos e a Cristina tinha 13. E eu acompanhava um tio meu num centro de macumba, lá encostado com a casa da dona Amélia, na Praça da Helps. Eu levava ele, porque ele deu um derrame no corpo, e eu não dava conta de dirigir. E eu, com 16 anos, mais ou menos, eu dirigia para ele. Então, eu acompanhava ele em todos os trabalhos dele. E eu vendo aquelas coisas, vendo aquilo, eu ia com ele para a beira do rio, para colocar trem em caixão, levar né? Eu era motorista dele e eu morava na rua, não tinha onde morar. E um dia eu recebi um passe de um espírito lá, e ele falou: o que você quer que eu faça para você? Eu falei para ele: eu gosto muito da minha namorada, e eu queria muito ficar com ela pro resto da minha vida. E minha sogra também não gosta de mim, e ela não me aceita, e eu queria muito que ela gostasse de mim. Então, assim, ele pediu para me colocar uma vela em cima do guarda-roupa, uma vela branca, para a alma delas. E eu fui e fiz isso. Tá bom. É isso aí, você estabeleceu um pacto, uma aliança. Aí precisa, a conversão em Cristo Jesus é que vai te dar força para você não caminhar mais em débito, em obediência a essa insinuação, a essa cobrança do diabo. Entendeu? É a conversão em Cristo Jesus que vai dar força para você não ceder mais às insinuações do diabo. E isso é o ponto inicial. Agora, essa conversão precisa vir seguido de uma vida de obediência. Porque o inimigo, ele vai tentar acusar, ele vai tentar voltar e cobrar aquilo que já não é dele mais. Os irmãos estão entendendo isso aí? Esse é um assunto complexo. Eu estou dando uma pincelada rápida, porque eu sei que tem muita gente com dúvida disso, que às vezes prefere não tocar no assunto, e você está sendo muito honesto, e você está trazendo um caso concreto, prova de que isso é real. E o seu caso ainda foi fraco, porque só pediu a vela. Tem coisa que pede muito mais. Pede dinheiro, pede sacrifício de animais. A aliança é muito forte. Fazem. Roupa que você tem que vestir, aí você não pode queimar a roupa, você não pode jogar a roupa fora. É todo um processo. O diabo, não se esqueça, ele tem poder e ele é o mestre do engano e da ilusão. Mas a gente não pode aceitar a insinuação de que ele tem poder sobre nós, uma vez que você é de Jesus. Entendeu? Você não pode aceitar essa insinuação. É uma convicção interior e que termina com a sua profissão de fé. De novo, Jesus disse: aquilo que você crê com o coração, você confessa com a boca. Por isso a gente fala da pública profissão de fé aqui na igreja. A base bíblica da pública profissão de fé é isso. Você crê com o coração e confessa com a boca.
Para Jesus não tem crente secreto, não. O crente verdadeiro é aquele que fala. Né? E isso é algo que a gente precisa fazer. A palavra salvação é uma palavra com significado muito grande na Bíblia, inclusive libertação. Se você fizer uma pesquisa do termo original, salvação, salvar, significa libertar. Agora, ela é o ponto inicial da vida cristã. Ela é sempre seguida do testemunho, ela é sempre seguida dos atos nossos que vão mudar. Isso é importante o crente ter isso em mente. Né? Então você tem razão, a gente precisa dar um bom testemunho, precisa buscar a Deus, para que isso se confirme e transforme em convicção. A convicção é uma coisa que vai crescendo no nosso coração à medida que a gente conhece a palavra. Amém? Os irmãos estão entendendo isso aí? Convicção de que você pertence a Deus é uma coisa que cresce no seu coração à medida que você vive para Deus. À medida que você vai vivendo, conhecendo a palavra, essa convicção vai crescendo, crescendo. E a coisa que mais o diabo odeia é gente convicta. Entendeu? Ele encontra fraqueza nos convencidos, mas nos convictos não. Convicção é uma coisa muito forte, muito forte. Agora, aquele sentimento intelectual, eu gosto, eu acho bonito, mas que não chegou lá na alma, a gente fica vulnerável. Então, é essa convicção mesmo da obra de Cristo na cruz do Calvário que me dá autoridade para falar, para repreender o diabo, para não aceitar as suas insinuações e para ter uma postura de cristão de verdade. E a vida da gente precisa mudar, né? Agora, não vamos esquecer que o foco desse texto não é na aliança que é feita às claras. Porque isso que você falou, Sérgio, né? Serginho do Pão de Queijo. Essa aliança que você falou é fácil de você identificar, porque você foi lá, naquele ambiente, você fez aquilo. Essa aí é fácil. Não foi esse o erro de Josué. Josué não caiu nessa. O problema maior que eu vejo, Olivar, na vida cristã é as ciladas sutis. Os enganos, que vão chegando lentamente, na forma de disfarce. Nós estamos vivendo uma onda muito grande no mundo todo de religiões orientais, espiritualistas, que aparentemente elas não têm problema nenhum para nós. Aparentemente. Inclusive elas divulgam que fazem o bem. Inclusive elas divulgam que não são religiões, são filosofias. Uma vez um crente meu falou que ia visitar e passar um final de semana num templo budista. Lá no Espírito Santo tem um templo budista famosíssimo no Brasil, um lugar extremamente lindo. Ele falou que ia passar o final de semana lá. Eu falei, rapaz, você ficou doido? O que você vai fazer lá? Não, lugar para meditação, gostoso. Fala mal de ninguém, fala em Deus, só prega o bem. Então, às vezes, o crente, na sua infantilidade, não percebe a astúcia maligna nisso aí. Então, esse é o ponto que pegou Josué. Josué não orou numa coisa simples. Eu vou falar para vocês, até a leitura de um livro é uma coisa que você precisa pensar bem. Até a leitura de um livro. Determinados livros, se você não estiver preparado espiritualmente, não leia. Não leia. Porque essa é a forma do diabo agir astutamente. Então, esse é o ponto que eu acho que nós, como igreja, precisamos ser alertas. Seja qualquer situação, consulte a Deus. Eu recebi uma proposta boa de emprego, tudo que eu precisava. Você já orou? Você já orou? Nossa, eu conheci um rapaz maravilhoso. O cara é nota 10. Tem tudo.
Até a sogra gosta dele. Minha mãe adorou ele. Já orou? Quanto tempo você orou por isso? Né? E às vezes a gente não... vou tomar uma decisão de comprar e de vender, fazer isso e aquilo. Qual o problema? Ora, espera Deus confirmar. Nós temos a mania de achar que Deus não se ocupa de coisas pequenas. Isso é pequeno demais, eu vou incomodar Deus? Não existe isso. A Bíblia diz: orai sem cessar, nas pequenas coisas, ora também. É por isso que a gente ora antes das refeições. Porque a gente faz 2, 3 refeições por dia, tem gente que faz até 5. Né? Ora antes da refeição, agradecendo a Deus. Não é uma coisa tão simples, a gente faz repetidas vezes. É tão comum, mas ora agradecendo a Deus, para isso não virar mecânico na sua vida. E quem sabe, naquela oração, Deus não vai responder livrando você de alguma coisa. Quem sabe? Então tem muita coisa na vida cristã que foge do nosso controle e que nós precisamos depender de Deus. Orar. Orar o tempo todo, orar sem cessar. O apóstolo Paulo disse que ele queria pregar num lugar e o Espírito de Deus impediu ele, mas ele ia pregar. O Espírito falou: não. Você falou: mas espera aí. Então, às vezes, cheio de boas intenções, nós acabamos fazendo as coisas erradas. Por quê? Não consultamos a Deus e não vimos a sua palavra. Eu acho que o erro de Josué aqui também não foi só de não orar, né? Josué esqueceu-se da palavra. Porque Deuteronômio, vocês viram que todos os textos que eu citei aqui estavam em Deuteronômio. Deus falou das alianças. Deveria estar fresco na memória de Josué a palavra de Deuteronômio, mas ele esqueceu. A palavra de Deuteronômio, gente, ela tinha sido dada pouco antes desse evento. Moisés tinha falado toda a lei novamente para o povo, Josué estava do lado dele. Então, quando ele foi fazer essa aliança com esse povo desconhecido, ele tinha que ter lembrado de Deuteronômio 7, onde está claro: não faça aliança com o povo dessa terra. E, infelizmente, essa não foi a primeira desobediência. Mais adiante a gente vai ver outra que trouxe severas consequências. Vamos orar, encerrando?